Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar aqui com vocês nesta noite para falarmos de um tema que nos é tão caro, tão necessário para esse tempo presente. Na presença de um amigo, né? Na presença dele, que vai nos honrar aqui com a visita ao perfil, vai nos honrar aqui com este conteúdo, beleza? Sejam todos bem-vindos. Vou colocar aqui o tema da nossa live, né? Beleza? Sara, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite. Por gentileza, pessoal, avisem para mim se vocês estiverem vendo e ouvindo bem, tá? Por gentileza, sinaliza aí se o som está ok, se o vídeo está ok. Janaína, boa noite, seja bem-vinda. Sara, isso aí. Esse vai ser o nosso tema. Vais morrer, sobre o medo de morrer e o medo de perder alguém amado. Fala, Francisco, beleza? Tudo bem contigo? E aí, tudo ok? Beleza, obrigado, Francisco, por sinalizar. O som tá ok, imagem está ok. Belezinha? Vocês estão bem, pessoal? Luciane, tudo bem, Luciane? Seja bem-vinda. Cíntia, Fátima, boa noite. Uma alegria ter aqui. Stephanie, boa noite. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Beleza? Daqui a pouco o Renanzão tá chegando na área. A gente vai fazer uma partida, tá? Esse é um assunto muito importante, tá? Veja só, olha, na live de hoje, eu espero aqui entregar para vocês desse bate-papo com o Renan, tá? A gente quer falar sobre esse tema da morte, tá? Olha, sobre esse medo de morrer, tá? Eu quero apontar para vocês, a gente quer apontar para vocês hoje nessa live, olha, da onde vem esse medo? Por que a gente tem medo de morrer, né? E da onde vem esse medo e mais, tá? Te apontar alguns caminhos. Olha, como é que eu me livro deste medo de morrer, né? Como é que eu resolvo essa parada, este medo de perder a pessoa amada? Falando em pessoa amada, minha amada Ariellen, tudo bem? Boa noite. Dani Cesari também tá na área, que legal. Seja bem-vinda, Dani. Então esse é o nosso tema, tá? Então hoje, junto aqui com o Renan, nós vamos partilhar com vocês sobre essa realidade, sim, que a gente vive no tempo presente, né? É muito presente no consultório, é uma pauta que vem, né? Olha, aquele sofrimento de alguém que perdeu um ente querido, aquela ameaça, né? Francisco, andei investigando, né? Isso Francisco, tem gente que brinca, né? Que psicólogo tem um pouco de professor Xavier, né? A gente entra na mente do pessoal, mas é que é uma realidade muito presente mesmo. É uma realidade, assim, eu convido vocês a mandar mensagem no WhatsApp, o pessoal fala, gente, corre pra live, porque é um tema necessário. A gente precisa investigar este medo, tá? Porque muitas vezes, por não meditar neste tema, a gente não dá passo na nossa vida, a gente fica estacionado e a gente acaba se tornando refém de pensamentos, né? A gente, olha, às vezes por medo de perder a pessoa amada, a gente deixa de bem viver, de se dedicar àquela pessoa, de cuidar daquela pessoa, de amar aquela pessoa, né? Eu nunca esqueço de uma paciente que tinha tanto medo de morrer, Em um momento da sessão a gente conversou assim, olha, ó o Renanzão na área. Beleza, Renan? Uma paciente disse assim, olha, beleza, eu tenho tanto medo de morrer, mas e medo de não viver? Você não tem? Né? E medo de não viver. Então nós vamos conversar sobre isso, tá? Nós vamos conversar sobre esse tema, apontar caminhos. Peraí. Chegando, tá entrando aqui na área. Daqui a pouco ele tá aparecendo aí. Joana, tudo bem? Sueli, Larissa, boa noite. Opa. Grande Renan! E aí, meu cara, boa noite, tudo bem? Fala, Cadu, como é que você tá, cara? Tudo bem, graças a Deus, cara. Que alegria ter você por aqui, hein? Deixa eu tirar esse fone aqui, eu acho que fica melhor. Calma aí. Tranquilo, vai lá. Alegria toda minha. Prazer estar aqui falando com você. Uma honra, cara. Sobre um tema tão caro, né, cara? Tão caro assim, olha, ou o pessoal vai correr pra live, ou o pessoal vai fugir dessa live, né? Olha, do jeito que tá hoje em dia, o pessoal vai querer fugir da live, né? Vai querer fugir, né? E eu tava comentando aqui, Renan, enquanto eu tava aguardando a tua espera, né? Que eu acho que é um tempo muito oportuno pra gente falar com isso, né? O Francisco brincou aqui, Cadu, você tá lendo a minha cabeça, tá lendo meus medos, né? Que de fato é uma coisa que paira no nosso imaginário, é um desafio presente,
mas sobretudo quando a gente vê essa realidade, né, da pandemia, por exemplo, né, a gente vê assim, olha, o medo da morte cada vez mais é evidente, né? Então, assim, mais uma vez, Jana, eu quero agradecer a tua presença já aqui, né? É uma honra poder ter você aqui, poder partilhar esse tema. É uma alegria mesmo, né? De te receber aqui. E bora lá, né? Bora lá para o tema. E eu quero começar assim com uma pergunta já, né? Na verdade, assim, olha, esse tema da morte, né? A gente estava até conversando no WhatsApp, ele é um tema muito interessante. A gente compreender, eu vejo por dois aspectos, né? Primeiro, que quando a gente pensa num itinerário de amadurecimento, né? Então, eu tenho trabalhado muito com o pessoal aqui, a jornada do amadurecimento, ou seja, essa busca. E quando a gente pensa lá na teoria das 12 camadas, né, a gente percebe que, por exemplo, entre a quarta camada, quinta, sexta, sétima, oitava, a gente tem ali uma transição e nós temos um dos movimentos que a gente tem, né, para avançar camadas e um tema necessário para a maturidade é o tema de refletir, de meditar sobre a questão da morte, né? Então, a pessoa que tem o interesse de amadurecer, de ser alguém maduro, né, ela precisa passar por isso. Mas, ao mesmo tempo, é interessante, né, porque, de um modo geral, a gente fala, né, tem um público que segue a gente, que não é um público religioso, mas, em especial, aquele público religioso, né? Então, para a gente pensar até mesmo em santidade, né, assim, ao meu ver, né, talvez, não sei se eu quero ouvir a tua opinião, mas olha, é praticamente impossível pensar em santidade se eu não medito a morte, né? Ao meu Uhum. ver, assim, é um ponto que eu já quero colocar aqui para a gente conversar sobre, né? Então, enfim, seja para amadurecer, seja para ser um santo, é um tema necessário, né? E aí a gente fica assim, com aquela pergunta, né? É o primeiro ponto que eu quero começar aqui. Por que é tão difícil? De onde vem essa dificuldade de pensar sobre a própria morte e a morte da pessoa amada, Renan? Pergunta super simples, né? Vamos lá. Cara, olha só, para a gente conseguir chegar nessa pergunta, a gente tem que entender primeiro, eu acho que eu vou falar um pouco daquele primeiro ponto que você falou ali, por exemplo, o santo. Quer dizer, o que é o santo? O que é o santo? O cristão santo. O homem santo, cristão. Aquele santo que está com a imagenzinha de gesso ou de resina no altar, né, ou de madeira, enfim, se for barroco, etc. O que é aquela pessoa, né? Esse cara aqui, ó, né? São Tomás de enfim, tem outras imagens de santo por aqui. Espalhado. Espalhadas por aqui no meu ambiente. O que é o santo? O santo é um homem que conseguiu, de alguma forma, viver de fato a vocação dele. Tá travando ou tá dando? Tá dando? Eu tô sentindo. Eu tô te ouvindo bem. Então beleza, tá ótimo. Pessoal, sinaliza pra gente, vocês estão ouvindo o Renan bem? Por gentileza, sinalizem nos comentários. A internet. Como eu comentei, você falou, pô, que legal, eu tô num mosteiro, né? Então, assim, eu tô aqui hospedado perto da casa do Pacheco, fica, sei lá, 200 metros de distância da casa do Dr. Pacheco. E é um mosteiro beneditino, de monjas beneditinos olivetanos aqui, e também é uma hospedaria. Então, eu tô hospedado aqui dentro do mosteiro. E a internet, de vez em quando, dá uma... o tema, hein? Lugar bastante propício, bastante propício. Tanto pela questão do isolamento, quanto pela própria questão de ser um mosteiro, né? Onde o que o religioso faz, né? O que a pessoa que tem o voto religioso ou o voto que faz o sacramento da ordem, ele faz? Ele assume em vida a morte. Ele assume para si a morte. Eu morri para o mundo, estou vivo para Deus. Então, olha como é a morte como um tema central da vocação da pessoa. Renan, o pessoal falou que tá te ouvindo bem, viu? O pessoal falou que tá te ouvindo bem. Tá, João, eu vi o feedback. Uma outra coisa que acontece, tem uma piada que a gente faz, né, quando a pessoa fala assim, eu vou casar. Fala assim, então eu vou morrer pro mundo e tal, eu vou ficar ali. É uma piada, é uma zoeira e tal, mas de fato é. Quando você se casa, você tem um compromisso de tal forma que você morre para as outras coisas. Você passa a ser dedicado à sua vida. Ou seja, todos os sacramentos de serviço, eles são assim, morte para o mundo e serviço para Deus de alguma forma. Serviço para Deus na família, serviço para Deus na comunidade, na igreja e por aí em diante. Então a morte, ela faz parte
do passo a passo vocacional, pode-se dizer assim. Então, olha só, por que que o santo, o que que tem de bom nessa santidade, e por que a gente não pode pensar em santidade sem pensar na morte? Quando a gente vai, e você citou as 12 camadas, quando a gente pensa num santo, o santo é um homem que conseguiu ser homem plenamente. Ou uma mulher, no caso, que conseguiu ser mulher plenamente, mas homem no sentido de ser humano. Mas é um homem plenamente. E ser homem plenamente significa ser maduro. As 12 camadas é uma descrição desse caminho de maturidade. Usando Adler e usando outros autores, ele descreveu, olha só, a pessoa mais imatura, ela tem esse tipo de motivação, tem esse tipo de comportamento, de reação. A pessoa que vai amadurecendo um pouquinho mais tem um outro tipo, a que vai amadurecendo um pouquinho mais tem um outro tipo. Então, para você ser santo, você só consegue ser santo de fato se você for muito maduro. A não ser que, ao caso de exceção, que sempre tem exceção, pela graça de Deus, como grandes santos foram, pela graça de Deus, acabaram amadurecendo muito rapidamente, sendo preservados de vários pecados para poder fazer alguma coisa em específico. Como um caso extraordinário e fantástico que é de São Padre Pio. Obviamente tem a mão, a graça de ele protegendo ele de várias coisas, não deixando ele pecar de várias formas. Como tantos santos jovens, como São Domingos Sávio, enfim, e outros tantos santos jovens que também foram preservados de alguma forma do pecado pela graça de Deus. Mas assim, via de regra, a gente tem a santificação e a gente pode falar isso. Isso tem nos escritos da imitação de Cristo, tem nos escritos da Bíblia, principalmente nos evangelhos que Cristo fala, tem nos escritos de São José Maria Escrivá, que tem muito forte isso, tem nos escritos dos santos, tem nos escritos dos grandes teólogos, dos grandes como Tanqueray, por exemplo, e outras pessoas do tipo. Tem nos escritos deles o seguinte: o homem ele consegue assumir a sua plenitude, se torna maduro. Ponto. Essa maturidade, esse caminho de maturidade é o caminho que leva a gente a ser santo de verdade. É um caminho de tropeços e levantar. Aí eu volto para a entrada da morte. Por que hoje a gente não consegue pensar de fato, presencialmente sobre a morte? Porque a gente não consegue fazer o caminho de amadurecimento. A gente não consegue amadurecer. A gente tem N fatores no mundo, culturais, religiosos, inclusive, sociais, tecnológicos, etc., que impedem a gente, que fazem como um tampão, empurrando a gente para baixo para que a gente não consiga amadurecer. A maior parte desses fatores, não convém entrar aqui nessa profundidade disso, mas é fruto de algo que a gente chama de engenharia social. Mas, enfim, não deixa que a gente amadureça. Então a gente acaba se tornando um homem de geleia, mulher de geleia. E como é que um homem de geleia, ou mulher de geleia, vai lidar com a morte? Sim. Com a finitude, assim na sua frente. A finitude, eu vou acabar, vou morrer. Essa é a reflexão. Ninguém sabe. Eu não sei, você não sabe. Quer dizer, a gente tem uma fé, uma convicção, uma convicção que vem de uma fé. Mas saber, a gente não sabe. A gente não viveu, a gente não experimentou, a gente não viu. É interessante que você, desculpa, é interessante que você coloca, Renan, assim, porque quando você fala assim, você fala da dificuldade do tempo presente, né? É fruto de engenharia social, ok? Mas olha, no tempo presente nós temos algumas realidades que prende a gente, né? No mundo sensível, que prende a gente numa visão reducionista material, né? Que se a gente for pensar, né, o homem de 200, 300 anos atrás não tinha, né? Eu acho que fazer claro, não ia ter live, né? Mas vamos dizer assim, fazer uma roda de conversa na taverna sobre morte era uma coisa meio que desnecessária, não é? Eu creio que o homem antigo, né, já era um homem muito acostumado a essa reflexão. E o tempo presente, né, como o Ítalo fala muito da geração soft, né, nós somos a geração do conforto, o que prende a gente, inclusive, numa fase específica da maturidade, né,
ou seja, esse homem de geleia, né? Com tantas coisas que dispersam, né? O processo de maturidade, acho interessante pensar ele assim, nós temos elementos, né, que nos integram e alguns que dispersam. E parece que no nosso tempo presente esse elemento dispersante é muito grande, né? O que dificulta essa transição, né, de pensar nesse tema, né? Acho que você colocou, é um ponto muito importante a destacar. Cadu, existe Diga. uma coisa dentro dessa engenharia social que chama subversão. A subversão você, quando você vai fazer uma guerra, antes de você fazer a guerra na arma, você entra dentro do território inimigo com espiões, com pessoas infiltradas, e você quebra por dentro os principais valores. Que valores são esses? Os valores familiares, os valores religiosos, as instituições legítimas que surgiram da necessidade da organização da sociedade, por aí em diante. Antigamente, você pode ver isso. Se você perguntar para sua avó se ela teve dificuldade em criar os filhos, ela fala assim, não, eu não tive dificuldade. Claro, ela teve toda a dificuldade do mundo, mas ela sabia o que fazer. Por que ela sabia o que fazer? Porque era só criar o filho assim como ela foi criada. E a mãe dela também criou ela do mesmo jeito que foi criada. E a avó também criou do mesmo jeito que foi criada. Ou seja, existia uma continuidade, existia uma tradição. E era só seguir a tradição. Hoje em dia a gente não tem noção do que é a tradição. Não tem noção. Até dentro do campo simbólico, todas as tradições estão quebradas simbolicamente. A gente não entende as coisas. A gente não entende o que é o casamento, o matrimônio. A pessoa vai se casar, faz um curso de noivos, se casa e não faz a mínima ideia do que está fazendo. Por um lado, eu penso assim, pô, mas a igreja não devia dar tanta nulidade assim quanto está dando ultimamente. Né? Por outro lado, eu acho que a igreja está, de outra forma, ela está dando até certo, porque assim, dia ninguém tem noção mais do que é casar. Ninguém não, mas assim, a maioria das pessoas não tem noção. Tanto é que não está tendo casamento mais. Na década de 80 e 90, o grande problema social, familiar no Brasil era o divórcio. Hoje em dia não tem divórcio mais. E ninguém se casa, cara. Quase ninguém está casando. Eu estava conversando, aqui no mosteiro tem um padre que é capelão, o padre Bernardo. E hoje eu andei com ele o dia inteiro, né? A gente foi andar de carro, foi cidades aqui vizinhas e tal. Tô até meio queimado de sol, porque tava andando com ele. E a gente conversando, ele falou comigo assim, olha só, eu tava olhando meus sobrinhos, as pessoas que eu atendo da confissão, os meus parentes e tal, nenhum deles pensa mais em comprar uma casa. Não se pensa, olha o nível que a gente chegou. Isso pra mim, falei, cara, isso serviu pra mim. Ele não pensa mais em comprar uma casa, não pensa mais em comprar um terreno, construir uma casa para poder crescer, para poder desenvolver, para poder ganhar dinheiro, para poder sustentar uma família, para poder criar um patrimônio, para poder criar deixar um legado material, sólido, físico, para poder ter filhos. E ninguém está querendo ter filho, ninguém está querendo ter casa, tá todo mundo meio nômade, meio fluido, né? meio disperso por aí. Isso faz que a gente perca as raízes. Isso vai fazendo com que a gente perca a noção, o crescimento, a maturidade. Porque se a gente não assume nem sequer um lugar para a gente morar, para proteger esse lugar, para poder criar um critério de lar ali, para poder ter filhos. Quantas pessoas hoje em dia não querem... Eu falo por mim, cara, olha, eu tenho 36, eu não tenho filho, eu não sou casado. Olha como que a carapuça serviu pra mim, entendeu? Olha aqui, eu tô botando minha cara a tapa. Eu tô botando aqui minha cara a tapa pra mostrar aonde a minha imaturidade. Eu tô vendo onde tá a minha imaturidade. Eu tô hoje ciente disso, né? Talvez não esteja tão ciente, mas muito melhor do que eu estava antes, eu tô. Então, assim, tem essa dificuldade enorme em crises, em fortalecer, em ficar forte, em repetir, em fazer o que é necessário fazer, em cumprir o dever, em seguir a tradição. E aí a gente fica solto, a gente fica sem compromisso, a gente não assume compromisso, cara. Tem que ter compromisso. Outro dia uma moça me fez uma pergunta na caixinha,
na caixinha de perguntas aqui do Instagram, me falando assim, olha, a que ponto que eu devo ter, assim, quando eu tô ficando com uma pessoa, se eu devo chegar nele e falar assim, olha, vamos namorar, ou se eu deixo as coisas acontecerem, ou alguma coisa do tipo. Falei, cara, gostar, amar, é compromisso, tem que ter um ponto onde tem isso. As pessoas têm medo, elas querem que as coisas aconteçam espontaneamente, naturalmente. Não, cara, você tem que ir lá e se comprometer, você tem que fazer, você tem que botar o seu na reta, tem que botar a cara na reta, tem que botar a mão no fogo, cara. Tem que pegar no pesado, entendeu? Tem que botar o seu na reta, tem que arriscar. Tem que falar, eu não tenho certeza se essa é a mulher da minha vida. Eu não tenho certeza. Eu não sou um príncipe encantado que deu um beijo na Bela Adormecida e ela acordou e ela é uma princesa encantada. Então, não sei, cara, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. O que é a certeza? A certeza é a convicção. Tá. Quando eu falo assim, não, o Ítalo Marcilli, esses dias, respondeu na caixinha de pergunta dele que eu acompanho, uma das poucas que eu acompanho, que eu consigo acompanhar hoje em dia no Instagram, ele respondeu, alguém perguntou para ele assim, como saber se é a mulher certa? Ele respondeu assim, não existe mulher certa, o negócio é você escolher a errada mesmo e amar a errada. E seguir amando a errada, e ir lá amando a errada. Não existe a mulher certa, é uma ilusão. Assim, olha o nível que a gente está. Quer dizer, isso que eu estou falando são coisas tão óbvias. Coisas tão óbvias para mim e para você hoje, que não eram para mim há anos atrás. E com certeza também para você, em algum momento, também não era. E para um monte de gente que está vendo a gente aqui, também não é óbvio isso. E aí fala assim, eu não sei por que eu estou sofrendo. Eu não sei por que eu não consigo fazer as coisas. Eu não sei por que eu tô ganhando, por que eu não consigo crescer na vida. Eu não sei por que eu não consigo ser antifrágil. Entendeu? Bater e crescer. E aí é o ponto onde está, assim, como que uma pessoa que não consegue fazer aquilo que ela precisa fazer de mais básico no dia a dia, que é ter um emprego, ganhar um dinheiro, que é servir a comunidade de alguma forma, ou servir as pessoas que estão à sua volta de alguma forma, como que a pessoa que não consegue sequer fazer isso vai ter capacidade, né, humana de se colocar diante da morte? Exato. Não tem, cara. Não tem. Não tem. Por isso que quando vem a morte iminente, a pessoa se caga toda, se treme toda. Sim. Por isso que quando aparece um Covid, fica todo mundo surtando. Por isso que quando aparece um assalto, a pessoa fica 10 anos traumatizada porque sofreu um assalto. Por isso que quando acontece uma situação onde veio uma gravidez indesejada, a pessoa vai buscar o aborto. Por isso que quando a pessoa chega na igreja e o padre fala assim, olha só, isso daí é pecado, a pessoa fala assim, a igreja é opressora. Por isso que quando alguém fala assim, você é viadinho, e o cara é um gay que é efeminado mesmo, de fato, né, efeminadinho, né, tem todo o trejeito efeminadinho, ele fica ofendidinho. Porque não consegue tomar não tem um mínimo de força. Não tem um mínimo de força para lidar com a realidade, como a realidade como a realidade se mostra. Sim. E aí nós temos um ponto interessante, né, Renan? Esses dias alguém me perguntou assim, olha, duas perguntas que tem a ver com o exemplo que você falou nas caixinhas, né? Olha, da onde... como é que eu acho essa história de propósito de vida? Cara, eu fiquei assim, fiquei o dia todo pensando no propósito de vida. Aonde está o sentido da minha vida? Olha, o sentido da sua vida está em acordar amanhã cedo, rezar a tua oração, cumprir bem o teu dever, né? Porque, olha, tem um movimento, né? Que é um movimento assim, um movimento de preguiça e ao mesmo tempo um movimento de soberba, né? Ao mesmo tempo de não se mover na realidade, né? Olha, eu quero achar sentido, mas como é que nós vamos conversar sobre sentido se, cara, palha, você ainda não está fazendo as coisas básicas do dia a dia? Se você não está cumprindo o seu dever? Porque aí, isso que você está falando... Meu irmão, você não compra, a pessoa não compra o papel higiênico que limpa a bunda e quer falar de sentido da vida, velho. E quer falar de sentido da vida, né? E isso tem a ver com uma prisão... Eu costumo brincar com o pessoal aqui, a pessoa está presa no império do gostosinho, né? O que é isso? Olha, você está preso ali no mundo sensível, né? Você é só autorreferente, é tudo eu, né? Você exige tudo dos outros,
mas você não entrega nada, né? É um tempo de pessoas que exigem tudo, e é óbvio que você vai acovardando, é óbvio que você vai ter medo da morte, né? Porque, olha, você tem medo, as pessoas têm medo de um banho gelado, as pessoas têm medo de um café amargo, né? As pessoas têm... Porque no fundo, assim, a questão de relacionamento também entra assim, né? Ou seja, a gente tem no plano de fundo esse egoísmo, né? Ou seja, eu penso só em mim, né? É tudo autorreferente, eu estou olhando só para mim. E aí, olha, você já não tem já as tradições, né? Já se desvinculou das tradições. Já se perdeu porque quando a gente pensa, né, de desenvolver, vamos dizer assim, esse apetite irascível, porque você aprende a suportar coisas incômodas. E vamos ser sinceros, meditar sobre a morte não é uma coisa agradável. Não é igual você comer uma torta de limão, né? Comer um cheesecake de frutas vermelhas, um bolo de chocolate, uma coisa gostosa, né? Ou seja, existe alguns elementos humanos da maturidade e da santidade que solicitam de nós uma capacidade de suportar coisas que não são boas. Que a gente mate em nós, né, esta prisão no reino do gostosinho, né, no império do gostosinho. Quem está preso no império do gostosinho é muito autorreferente. Como o Ítalo fala, olha, se você olha demais para você, não cabe mais o olhar de ninguém. Então, assim, se você quer ser interessante, pensando em relacionamentos, né, se você quer ser interessante, seja interessado. Ou seja, ele está apontando, né, para uma via de relacionamento. Ou seja, o amor, ele implica em dar-se. A estrutura do amor humano, ou seja, amar em plenitude, e é interessante que quando a gente está falando sobre o tema da morte, a gente ainda não está no ápice da maturidade, né? Nós estamos fazendo uma live sobre um tema que, pensando nas camadas de 12, a gente está aqui na transição da oitava, né? Ou seja, tem outros andares de cima, né? Numa live eu dizia para o pessoal assim, olha, você está falando que é ser santo, né? Mas como é que tu vai suportar um martírio? Como é que tu vai suportar um martírio? Você está com medo de um vírusinho. Como é que tu vai suportar um martírio se você não aguenta tomar um café amargo? Né? Se você não aguenta a entregar a sua vida para ser suporte para alguém. Né? Porque, olha, o namoro, o casamento, ele tem treinos, né? Eu costumo brincar com o pessoal assim, olha, você quer vencer a solteira, concentra-se nas boas amizades. Aprenda a servir alguém. Né? Aprenda a servir alguém. Né? Eu não tenho... Esse dia eu tinha uma paciente assim, Cadu, eu pedi para ela treinar receita de bolo. Ela falou, Cadu, eu não sabia nem como quebrar um ovo. Eu falei, bota lá no YouTube, como quebrar um ovo. Né? Assim, aprender essas coisas para se colocar a serviço. Porque amar implica suportar um certo incômodo. Ou seja, a vela, para iluminar, ela se consome. Né? E essa prisão, né? Não sei como você vê isso, né? Mas eu entendo muito assim, essa prisão neste império, né? No reino sensível, né? Essa prisão, ela dificulta demais a maturidade. Por isso é muito difícil, muito difícil assim, meditar sobre a morte, né? Não sei como é que você vê isso. É difícil porque fica uma coisa abstrata. Você não consegue perceber o mundo que está à sua volta, velho. Você não consegue olhar, você olha para as coisas à sua volta, você não vê o que você deveria enxergar. Você não vê a realidade. Seja uma outra coisa qualquer que estaria na sua cabeça. Como é que você vai ver a realidade da morte, que é uma coisa tão mais elevada, se você não consegue ver a realidade do dia a dia, das coisas, das pessoas que você tem ali? Quer dizer, então, o que eu estava até falando com você lá no WhatsApp? Se não tem como meditar sobre a morte, verdadeiramente, passar pelas etapas da maturidade. Exato. Cortou ou não cortou? Para mim parece que cortou. Tô vendo. Tá, joia. Não tem como não tem como meditar seriamente sem passar pelas etapas da maturidade. Não há como. Outro dia uma moça que é cliente minha, né, da psicoterapia, me perguntou assim, a gente está estudando narrativa da sua vida, da sua história, da sua biografia, beleza. Né? Não pode nem falar biografia mais, porque agora virou uma palavra não grata, né? Mas a biografia no sentido, no melhor dos sentidos, né? Naquele sentido que Cristo falou, né? Se você, quem quiser se salvar, vai se perder, né? Se você quiser salvar a sua vida de fato, doa ela para mim, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue. Renuncia a si mesmo, né? Renuncia a si mesmo, né? Deixa que os mortos enterrem seus mortos e por aí em diante. Duras palavras, inclusive.
quando a pessoa vem me perguntar assim, mas a gente está estudando a narrativa, aprofundar na narrativa é a principal tarefa da psicoterapia? Eu falei, não. A principal tarefa da psicoterapia eu te falei na primeira sessão. Inclusive, te mandei uma leitura recomendada. A principal tarefa da psicoterapia é ensinar a amar. É ensinar a amar. Essa é a principal tarefa da psicoterapia. A escala de movimento, ela é amor. Tá travando um pouco. Aí voltou, vai lá. Então, a escala voltou. Né, os degraus ali do chamada personalidade são 12 camadas de amor. Será que travou essa porra? Aí, Renan, voltou. Tô te ouvindo agora, cara. Voltou? Beleza, Parei na tua frase. A principal tarefa... Vai lá. Então, olha só. Tô te ouvindo Vamos ver agora. se eu consigo... As 12 camadas da personalidade, o desenvolvimento, né, o amadurecimento da personalidade, se você for ver a descrição das 12 camadas, são... se você for olhar de uma forma... com um olhar mais atento, você vai perceber que são formas de você desenvolver a capacidade de amar. Interessante. É você colocar, crescer, né, e ir subindo de camada, da quinta para sexta, da quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sétima, por aí em diante, é melhorar a capacidade de amar. Melhorar essa ferramenta que você né, esse servo que você para servir melhor, para amar melhor. E o amor, ele é um movimento de sair de si mesmo. Ele é um movimento de matar o seu ego, o seu egoísmo, de matar a sua preguiça. Tá travando, Cadu? Tá, tô te ouvindo. Deu umas travadas, mas agora voltou. Tá dando pra te ouvir. Beleza. Então, o amor é esse movimento de sair de si mesmo, de se matar, matar o seu ego, matar a sua soberba, matar a sua preguiça e se colocar a serviço do outro. Matar o seu orgulho para perdoar, para aprender a perdoar o outro. Matar a sua avareza para poder ser generoso com o outro. Matar a sua preguiça para poder servir o outro. Entendeu? Isso é o amor. Isso é você sair de si mesmo, é você se matar a si mesmo para você conseguir servir o outro. Se você não consegue fazer isso no básico, como é que você vai pensar na morte como a morte é de fato? Não pensa. Por isso que quando acontece algum fato na sua vida, seu pai morre, seu irmão morre, seu filho morre, seu tio morre, parente morre, você atropela alguém de carro, a pessoa morre, alguém te atropela ali e você corre um risco de morte, fica diante de uma arma de fogo, alguém leva um tiro perto de você e morre, alguma coisa dessas acontece, a pessoa buga, a cabeça da pessoa buga. Por quê? Preparado para enxergar essa realidade, porque não amadureceu o suficiente. Ô Renan, eu não sei, eu queria ouvir o que você pensa sobre isso. Mas olha, quando a gente fala, né, um dos temas da live, o medo de morrer e o medo de perder a pessoa amada, né? Uma coisa que eu acho interessante, quando a gente pensa na pessoa amada, o medo de perder a pessoa amada, o medo de perder a esposa, o medo de perder o pai, o medo de perder o filho, ele é um sinal também desse egoísmo, né? Porque assim, o contrário do amor é o egoísmo, né? Não sei se está correto, mas o movimento do amor é a entrega, né? O movimento do egoísmo, ele quer preservar-se. E muitas vezes por trás desse medo, né? Assim, não sei se dá para generalizar, mas muitas vezes por trás desse medo, olha, na verdade, quando eu estou pensando, sei lá, vamos pensar um caso concreto, né? O medo de perder pai e mãe. O medo de que meu pai e minha mãe morram no coronavírus. Muitas vezes, não é que eu estou pensando no meu pai e na minha mãe pegando coronavírus. É que eu estou pensando em mim, né? Eu estou pensando que eu vou sofrer a ausência deles, né? Eu estou pensando que eu já não vou ter mais aquela presença, né? Então, muitas vezes, por trás desse medo de perder a pessoa amada, tem um movimento egoísta de que eu estou pensando em mim, no meu sofrimento, no sofrimento que eu vou ter. Eu estou antecipando, vamos dizer assim, um movimento de ansiedade, né? Estou antecipando, né, este fato, essa possibilidade que um dia vai ser dada, né? Mas por quê? Porque eu estou pensando em mim. Não sei. Exatamente, cara. Exatamente. Eu não sei como eu vou ficar se meu pai morrer.
É. Não sei como eu vou ficar. Eu não vou conseguir. Morre. A pessoa morre e fala assim, eu não sei o que eu faço da minha vida agora. Porque Entendeu? ficou pensando só em si, né? Ficou Em pensando si. em Não si tá olhando de mesmo, fato. né? O amor, quando alguém quer Não tá amar olhando. alguém, quando a gente quer amar alguém, e a gente, por exemplo, aí vamos supor, eu tenho uma namorada, e eu fico com medo de perder a namorada. O que que acontece? Eu quero ela pra mim, não é? Uhum. Eu não tô pensando na felicidade dela, eu tô querendo ela pra mim. Olha que coisa. Como a gente tem a Que coisa. incapacidade. Só a frase, se você olhar a formulação da frase, medo de perder a pessoa amada. Como assim perder a pessoa amada? É, Perder, você perde exato. um objeto que é seu, ó. Perdi, hoje eu perdi a garrafinha, ficou lá no carro do padre, agora que eu peguei com ele quando tava chegando aqui. Aham. Interessante. Eu perdi minha garrafinha, era minha garrafa, minha, que eu ganhei de presente, é Objeto. minha, entendeu? Minha propriedade. Para Uhum. outra pessoa não é propriedade sua. A escravidão já acabou há muito tempo, entendeu? Não tem como você ter propriedade, um título de propriedade da pessoa. Como é que você É vai uma perder pessoa, é uma a pessoa. pessoa? Como é que você vai perder a pessoa, seja para de uma outra forma? Perder o filho, meu filho. Travou. Aí tá, voltou, né? Voltou agora. É, o Hein, meu Cadu? filho. Igual no seu carro, seu filho, meu filho. Vou perder É, meu filho? meu. Uhum. Entendeu? Olha onde está o olhar que não é o olhar generoso de se dar para o outro, de querer servir o outro, e sim que coloque o outro como um objeto a seu serviço. É meu. E que é extremamente assim triste, profundamente triste, porque você corre o risco de olhar para aquela pessoa como posse, então você está tendo um olhar reducionista, você está reduzindo aquela pessoa, né? Você está reduzindo, né? O Ítalo, né? Numa das lives ele falou isso, né? Quando você fala, por exemplo, minha esposa, né? Você está reduzindo aquela pessoa, né? Aquele papel social, aquela realidade, né? Mas o que é muito triste é porque você corre o risco de viver essa relação de posse e jamais tocar, né? Na essência daquela pessoa, né? E ao mesmo tempo, assim, olha, para a gente fazer essa live, vamos meditar isso aqui, eu acho que isso aqui é interessante. Para a gente fazer essa live, a gente está não fazendo algumas coisas. Sei lá, a gente não está na praia, a gente não está, né, discutindo São Tomás de Aquino, imortalidade da alma, né? A gente tá falando sobre isso, né? Ou seja, nós escolhemos falar sobre esse tema, né? O movimento da generosidade do teu coração, da gente estar aqui, partilhar com o pessoal, trazer isso. Nós estamos fazendo isso. Automaticamente nós não estamos fazendo alguma coisa. Olha que interessante. Esse movimento egoísta da preocupação da morte, eu estou gastando tempo olhando para mim mesmo e não estou usando esse tempo, estou perdendo um tempo para que eu podia estar amando essa pessoa. Né? Ou seja, com tanto medo de perder, eu não vivo a necessidade de amar alguém, de dar amor. Porque aquilo que dá, assim, não sei se você já fez essa experiência, né? Olha, eu já vim aqui gravar live assim, fazendo o sinal da cruz antes do Senhor dar-me força, né? Pessoal, tem gente lá, a Dona Maria, que toda terça-feira tá lá, né? A Cibele, né? A Arielle, é o pessoal que toda terça tá aqui. Você lembra da pessoa, você faz uma, olha, você toma um fôlego, deixa eu sair de mim mesmo. Mas depois que você sai, né? Assim, a audiência que desculpa, mas assim, não é assim, sensacional, não é foda que você sai, cara, eu amei. Eu entreguei, de algum modo, eu toquei o núcleo daquela pessoa, né? E de algum modo, assim, eu verto a minha vida sobre ela, e aí ela já habita em mim, né? De algum modo, eu habito nela, ela habita em mim, né? Isso aqui é. É um mistério muito grande, Cadu, porque assim, se por um lado, amar é você se doar ao outro, por outro bem, amar é você deixar que o outro te ame. Olha que loucura também.
Sim. Olha que cura. Quer dizer, é saber receber amor. Também é um ato de amor. Também é um ato de amor. Então, assim, o que eu acho que é importante que a gente pode frisar em relação à live? A gente só consegue amadurecer, a gente só consegue meditar sobre a morte de fato e perceber o que é a morte de um ente querido, o que é a nossa própria morte, o que é a morte como um ente, né, como que existe no mundo, quando a gente começa a caminhar com os pés na. O que é caminhar com os pés na realidade? O que é amar? O que é amar de fato? O que é um gesto de amor? O que é uma disposição de amor? É quando você se coloca na reta. É quando você dá sua cara a tapa. É quando você se compromete. É quando você se esforça. Quando você mata alguma coisa dentro de você que é egoísta, que é preguiçosa, que é orgulhosa, que é soberba, que é gulosa, que é luxuriosa, que é avarenta. Quando você mata uma coisa dentro de você assim, para você se dar ao outro. Para você se colocar na reta pelo outro. Para você se interceder pelo outro. Se colocar entre o outro e alguma dificuldade. Se colocar entre o outro e algum medo. Se colocar entre o outro e algum perigo. Se colocar entre o outro alguma coisa nociva que está lá. Se colocar entre o outro e o medo e o risco de perder a alma eternamente. Né? Se colocar entre o outro e o risco do outro não amadurecer. Exato. Tem que dar, tem que se comprometer, tem que ter compromisso. Sem compromisso não tem amadurecimento. Sem se colocar na reta não tem amadurecimento. Sem dar para não ter amadurecimento. Sem se esforçar não tem amadurecimento. E sem amadurecimento você não consegue meditar sobre a morte. Né? Não consegue meditar. E aí, Uma. assim, vai, pode falar. Manda ver. Pode falar. Não, Depois não, eu retomo, é já outra entrando coisa. assim, tem o pessoal colocando as perguntas aqui, né? Porque é interessante a gente responder. Mas olha, então assim, esse primeiro, né, vamos assim, esse colocando, né, de um ponto preliminar, da onde vem essa dificuldade, né? Da falta de maturidade, do egoísmo, também do rompimento com as tradições, né? De uma visão reducionista, uma prisão a este império do sensível, que a gente estaria até falando ali de uma prisão, né, numa quarta camada, né? Quarta, quinta, a gente está aparecendo desse reino, né, dessa prisão. E agora pensar assim, Renan, olha, para o pessoal que está acompanhando a gente assim, meios, né? Que caminho é possível percorrer, né, para poder vencer este medo de morrer, né, este medo de perder a pessoa amada, né? Qual é o itinerário que a gente pode, sei lá, propor para o pessoal, né, como possibilidades? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: nós não temos sobre isso. Ninguém sabe quem vai morrer primeiro, quando que vai acontecer. Então, assim, primeira coisa que você tem que entender é isso não está dentro do seu controle. Dentro do seu controle. A primeira coisa. Dá um pânico? Dá um pânico. A pessoa fica assim, putz, não está no meu controle. Eu não sei se eu vou morrer hoje. Eu não sei se você hoje, ou se algum familiar meu vai morrer hoje. Ninguém sabe. Daqui a pouco o telefone toca, vem a notícia. Olha, fulano morreu, bateu de carro, pegou uma doença, levou um tiro, caiu no banheiro e bateu a cabeça. E eu falei, caramba, fulano, tão novo. Caramba, como que isso aconteceu? Era apenas uma criança. Né? Era apenas uma criança. Eu estava tão forte. Ou seja, é inesperado. A morte é um algo. Ele é esperado, esperada, é natural, é normal, é um fato da natureza normal, mas é algo que a gente não sabe quando esperar. De fato. Primeiro ponto é esse. Primeiro ponto é esse. Aí isso vai te trazer aquela instabilidade, aquele, pô, e agora? Caramba. Ferrou. Ferrou. Ferrou.
E aí? Aí você tem que estar forte. Então, olha, o que precisa fazer, e hoje eu falei isso para uma pessoa que inclusive está aqui assistindo a live, eu falei assim, olha só, a gente precisa fazer aquilo que é nosso dever fazer, independente do que a gente está sentindo. Se a gente estiver desmotivado, se a gente estiver com medo, se a gente estiver chateado, magoado, enfim, a gente tem nosso dever para cumprir, a gente tem que cumprir. Quando a gente começa a fazer isso, isso dá uma força moral pra gente. Dá uma força pra gente. Isso começa a dar uma força interior pra gente. Essa força que a gente começa a ter, começa a deixar a gente estável diante dessas situações, diante dessa imprevisibilidade, dessa falta de controle. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Se você não faz, se você não cumpre o seu dever, você fala assim, isso aqui é meu dever de Estado, meu dever de ofício, é meu dever, eu tenho que cumprir isso daqui. E você não faz, você se sente frágil e vulnerável. Você moralmente, espiritualmente, vai estar frágil e vulnerável. Vulnerável diante, é a brecha que o pessoal fala. Deu brecha, abriu brecha. O jargão, né? Um termo. Jargão, né? Não dá brecha. Orai e vigiai. Exato, Né? exato. Orai e vigiai, para não dar brecha. Fecha a brecha, irmão. Não é? Quem tá de pé, toma cuidado pra não cair. É. Quem tá de pé, toma cuidado para não cair. Aí fica todo mundo meio assim, né? Tipo, caramba, é verdade, né? Foi Paulo que disse isso. Então a gente, o que que dá essa força pra gente? O que que dá essa estabilidade? É falar assim, ó, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vou lá e faço. Ah, mas eu não sei se fulano vai morrer ou não. Tô com medo. Paciência, tá internado, tá no CTI, tá doente, envolvido com droga, com traficante, tá fazendo assalto à mão armada, é policial, sai de casa todo dia, não sabe se vai voltar para casa, mora na favela, entendeu? A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe. Anda de carro correndo, vai pra balada e enche a cara e vai dirigir depois. A gente não sabe se a pessoa vai morrer ou não vai morrer. Independente se a pessoa vai morrer ou não vai morrer, independente se a pessoa morreu ou não morreu, eu sei o que eu tenho que fazer na vida. Eu sei o que eu sou chamado, eu sei qual compromisso que eu assumo, eu sei qual responsabilidade que eu tenho. Eu tenho que cumprir essa responsabilidade, eu tenho que cumprir esse compromisso, eu tenho que responder esse chamado. Isso vai te dar uma estabilidade diante da morte. Prepara pra vida, né? Prepara pra vida. Né? Sim. E tem um ponto interessante, né, Oina? Porque quando a gente fica preso numa dimensão apenas material, né? A gente esquece que a gente pode ser que a vida humana, né? O Viktor Frankl traça muito bem isso, né? Como um eixo, né? Uma cruz. Nós temos um eixo, horizontal, nós temos um eixo vertical, né? Ou seja, nós temos um domínio da ação da matéria, da ação sobre as coisas, da ação sobre o mundo, que é eficiente, né? Que, como você falou, traz para nós uma estabilidade, né? Ou seja, ter consciência de finitude. Olha, cara, eu vou morrer, bicho, a pessoa vai morrer mesmo. Gera um desconforto, mas depois o negócio estabiliza. E aí você começa a servir, né? Você começa a cumprir bem o seu dever, mas tem uma outra dimensão, né? E aqui a gente tem um aspecto que é interessantíssimo, né? Nós estamos num país onde, né, grande parte da população se diz ter uma religião, mas nessas horas as pessoas esquecem dos recursos espirituais, né? Espirituais religiosos e os não religiosos. Já tem uma dimensão onde eu ainda posso navegar, né? O Dr. Viktor Frankl, acho interessante, né, no livro Em Busca de Sentido, ele fala da experiência da contemplação do belo no campo de concentração, né? Ele fala de você olha, tem dia que está cinza, o céu está cinza, os barracões são cinza, a neve está cinza, você veste um trapo cinza, né? Já não tem mais distinção entre você é um prisioneiro, tá careca, parece que é todo mundo igual, magro, com fome, né?
e de repente um pôr do sol, né? De repente um pôr do sol. E aquelas luzes vermelhas, né? Ilumina, né, todo esse aspecto cinza. E a contemplação dessa realidade abre num peito um movimento. Né? Tem uma coisa belíssima, belíssima, né? Enfim, não vou ler aqui a gente tem 10 minutos para a gente aproveitar melhor o tempo, mas que ele fala, né, da recordação da pessoa amada. Ele não sabia mais se a esposa dele estava viva ou não, mas ele fala que por um momento, né, por um momento ele contempla a presença dela, como se ela estivesse ali com ele, e ele diz assim, eu falo, ela responde, eu falo, ela responde, né? Ou seja, ele vai dizer, ainda que eu não possa mudar essa situação concreta, ainda que eu não possa sair desse campo de concentração, ainda que eu não possa, né, sei lá, dar um jeito naquele cara que está nas drogas, ainda que eu não possa dar um jeito naquela pessoa que está na UTI, ainda que não tenha nada, porque se tem, vamos fazer, mas se não tem algo concreto que eu posso fazer por essa pessoa, ainda existe um domínio dentro de mim, né? A recordação da pessoa amada, né? E ele vai dizer assim, a entrega amorosa, né? Ainda é possível um movimento de amor a essa recordação, né? Mas além disso, a gente tem outros movimentos, como o próprio movimento da prece, né? Ou seja, existe um domínio onde eu posso fazer algo por aquela pessoa, né? Que é o domínio da prece cristã, né? Eu posso, sei lá, dirigir a minha oração por ela, ou seja, pedir que o bom Deus cubra essa pessoa com a sua bênção, com a sua graça, que ele venha em socorro. Então, existe... Quando a gente perde a esperança mesmo quando a visão achata, né? A gente cai no materialismo, né? Você cai no materialismo, né? Tu cai no orgulho de uma falsa perfeição, de ter controle sobre as coisas, e aí tu perde a esperança. Aí vem um vírusinho, é óbvio que vai perder a esperança, né? Mas quem tem, né? Eu vejo no consultório, atendendo um público religioso, né? Quem de fato vivencia isso, tem um cultivo de uma vida espiritual, acorda de manhã para fazer a contemplação da paisagem, da natureza, né? Busca viver uma vida de serviço, de fazer o bem, né? E que a gente fala assim, né? Que a dona de casa fazer com todo amor aquela comidinha, né? A pessoa que tem uma doação de entrega, que reza o seu terço, que ouve os salmos, né? Que escuta canto gregoriano, que busca um contato com a beleza, ou que tem um cultivo de uma vida sincera pela busca da verdade, essa pessoa desenvolve um domínio. O próprio Viktor Frankl observa isso, né? Ele vai dizer, olha, no campo de concentração, só resta para o prisioneiro fugir para dentro. E quem não tem um mundo interior, ferrou. Dizendo outro modo, fudeu. Lascou, entende? Porque se você não tem um domínio interior, porque se é só materialidade, entende? Então tudo é ameaça, né? Tudo é ameaça. Verdade, cara. E você vê como que, por exemplo, a gente falou, uma das primeiras coisas que a gente falou foi que existia uma tradição, essa tradição foi quebrada, e por conta da quebra da tradição, a tradição familiar, tradição comunitária, tradição religiosa, por aí, foi quebrada, e por conta dessa quebra a gente não consegue amadurecer como a gente deveria amadurecer, principalmente nos primeiros passos, ali até a sexta, sétima, oitava camada da personalidade, mais ou menos, né? Que seria um homem comum, mediano, hoje em dia seria um homem de oitava camada, entendeu? Se fosse viver uma sociedade natural. Sim. Uma sociedade saudável, pode-se dizer assim, né? Minimamente saudável. Então, a religião, ela, além de ela ter todo esse fator de tradição, né? De te ajudar a situar socialmente, né? Dentro da sua identidade também, ela ainda tem ainda tinha esse fator do belo, que não está tendo mais. Você vai ver, as paróquias são todas paróquias feias, né? Não tem mais tantas imagens de santo, não tem mais tantos vitrais bonitos, tem algumas tem um outro tipo de beleza. Você vê as igrejas evangélicas são barracões, né? Não é desmerecendo, mas no sentido, olha só, lógico, a graça de Deus, Deus não escolhe, não é a gente que escolhe onde Deus vai se manifestar, é Deus que escolhe onde ele vai agir. Se ele quiser agir dentro do barracão, ele vai agir dentro do barracão. Se ele quiser agir dentro do lixão, né, fora da igreja, dentro do lixão, ele vai agir dentro do lixão. Se ele quiser agir dentro da igreja, ele faz o que ele quiser. Não é a gente que manda nele. Mas olha como que todos esses elementos são elementos que conectavam a gente com o belo, conectavam a gente com algo transcendente, que conectava a gente com uma fé,
conectava a gente com a noção da eternidade. Você olha o ato das capelas, olha as imagens que tem imagem de inferno, tem imagem de demônio, tem imagem de anjo, tem imagem de santo, tem imagem... Estava ali. Está ali a noção de eternidade. Existe alguma coisa eterna. Eu até falei com você que eu tinha lido aqui a Imortalidade da Alma, um terço do livro, né? E falei assim, não tem algo... É muito... Mas tem algo aqui que dá para usar. Tem algo que dá para usar. Porque só pelo fato de a gente entender que a alma é imortal, e está aqui comprovado filosoficamente, né? Na questão da imortalidade da alma tem 5 teses aqui, e tem 5 aqui, e um desses argumentos é teológico, os outros 4 são filosóficos. Então, assim, já dá para provar filosoficamente, pela lógica, que a alma é imortal. Então já tem alguma coisa, opa, calma aí, esse cara considerado uma das pessoas mais inteligentes de todos os tempos, um grande, junto com Aristóteles, com Platão, com Agostinho, é um dos gigantes, talvez até o maior deles em alguns aspectos, ou em muitos aspectos. Se o cara conseguir provar, o cara mostra por A mais B, né, pela lógica, pela filosofia, né, e também pela teologia, que a alma é imortal, então assim, opa, calma aí, pelo menos uma dúvida aqui tem que surgir. Eu acho que ele pode estar certo. Eu acho que a alma realmente é imortal. E se a alma é imortal, o que acontece com a alma? E o que é a alma? Pode fazer uma live só para falar o que é a alma, especificamente, né? Podemos. O que é a alma, o que é a personalidade, por aí em diante. Mas a gente vale a pena a gente ter esse aspecto, né? Tem algo que é transcendente, que faz parte da gente. Esse algo que é transcendível a gente. Admirar a beleza, ela pode ser para uma pessoa de quarta camada, ou uma pessoa imatura, ou até para uma madura em determinado momento, pode ser um exercício apenas de se deleitar em relação ao sentido. Sem puxar algo de transcendente nisso, sem ir para além disso. Olha um bonito pôr do sol, nossa, lindo pôr do sol. É um chamado a ir para o infinito, é um chamado a ir para o infinito, é um chamado para ir para o transcendente, mas nem sempre a gente vai para o transcendente. Mesmo que uma pessoa de 10ª camada, sei lá, não tive a experiência de atender, por exemplo, uma pessoa de 10ª camada, mas vai que eu atendo ainda algum dia. Obviamente eu encaminharia para outra pessoa, mas mas dependendo de alguma coisa pontual, poderia ajudar como terapeuta, como psicoterapeuta. Mas assim, mesmo uma pessoa madura, mesmo uma pessoa que vive com muita naturalidade, com muita frequência, muitas vezes ela está diante de algo que chama ela para transcendência, e ela não vai reagir na transcendência. Você vê uma imagem de um santo, isso é um convite a você pensar na transcendência e mergulhar na transcendência. É um convite. Assim como ver o pôr do sol. O Instagram está avisando que a gente tem 2 minutos, mas pode concluir. Beleza. Então, assim, esse fator é importantíssimo. E como foi quebrado, né? Foi quebrado. É uma das coisas que quebraram na gente. Então, assim, se eles quebraram a tradição para poder fazer uma revolução, eles acabaram quebrando a própria capacidade da alma humana de ascender à transcendência. Entendeu? A gente fica fragmentado, a gente fica fraco diante disso. É claro, né? Porque um homem maduro, ele não é um homem dominável, né? Eu até postei, marquei o Pacheco, Dom Gilsani falando disso, né? As ditaduras, os ditadores são contra a maturidade. Né? Uhum. É um domínio da força do espírito, né? Renan, cara, muito obrigado. Olha, acho que tem tema aqui que dá para destrinchar em outras lives. Vai ter que fazer uma série de lives juntos aí. Obrigado, cara. Obrigado pela tua presença, pela tua correria aí. Deus abençoe, viu? Quero convidar o pessoal aqui a te seguir, te acompanhar o teu conteúdo, né? Lá você tem um material também que eu vi que você apresenta um pouco mais, né, sobre o atendimento,
né? O pessoal pode te acompanhar lá também. Você também Obrigado. tem espaço na agenda, né? Para atendimento. Tem um linkzinho, se não me engano, no teu perfil, não tem?